Boa tarde, Eustáquio. Boa tarde a todos. Além da vitória do Cruzeiro, o assunto do dia é a possível saída do Cuca, do comando técnico do Atlético. A sua opinião, João Vitor Cirilo, é que esse deve ser o caminho mesmo? É hora de trocar o técnico? Pois a gente vai falar mais do Cruzeiro, que é o lado vitorioso do clássico, né? E é o lado que tem que ser exaltado, né? Mas o Cláudio Rezende está aqui nos estúdios para trazer a informação primeiramente. Cláudio, um abraço, boa tarde. Boa tarde, Cirilo, boa tarde, Eustáquio. Boa tarde, Cláudio. O Atlético já tem uma decisão de que a situação do Cuca realmente é difícil, né? De permanência. Pelo trabalho que não vinha sendo de bons resultados, bom desempenho principalmente, e o Cuca ontem já se mostrava muito abatido. Hoje ele passou por uma cirurgia no ombro e ainda está se recuperando, né? Voltando da anestesia. O Atlético quer fazer tudo muito correto com o Cuca, e por conta disso ainda o anúncio não foi feito, mas nas próximas horas o desligamento deve ser confirmado num comum acordo, né? Tanto o Cuca admitindo que está na hora de sair, o Atlético também aceitando essa situação. Pois é porque a história tem dois lados, né? Eu sou totalmente contra a cultura do futebol brasileiro de interrupção de trabalho o tempo inteiro. Nós já temos aí na Série A, desde que a Série A começou, 15 trocas de treinador e algumas repetidas, né? Por exemplo, o Carille foi demitido 2 vezes nessa temporada. Tem técnico que saiu de um time e já foi para o outro. Mais 2 casos aí, um deles do Mano Menezes, o outro não me recordo. Mas enfim, eu sou contra essa troca em excesso, ponto. Mas quando se observa a situação do Atlético, é o Atlético que, num primeiro ponto, ontem colocou em campo a diferença que nós já falávamos aqui anteriormente. A principal diferença de Atlético e Cruzeiro nesse momento da temporada é o coletivo, é o comando técnico. De um lado, um time de futebol onde tudo funciona muito bem, e do outro, um time em que pouquíssima coisa funciona bem, né? Não dá para puxar aí na memória grandes jogos do Atlético em grande quantidade nessa temporada. E aí, não é só observar o que a instituição está dizendo, né? É o que o próprio treinador está dizendo, né? Ontem na entrevista, o Cuca, perguntado sobre as resoluções, trocando aqui as palavras dele, ele disse basicamente que não sabia se ia melhorar e quando ia melhorar, ou o contrário, né? Quando ia melhorar e se ia melhorar. Então, assim, se a resposta, a mensagem passada pelo próprio comandante é de que não sei se é possível ter esperança, não faz sentido o comando continuar, né? E já tem nomes, Cláudio Rezende, aí nos bastidores que você tem informação de que o Atlético já estaria buscando, sondando? Isso, nós estamos numa apuração conjunta, né, com o pessoal ali do itatiaesporte.com.br. Alguns nomes, por exemplo, nós conseguimos confirmar que já houve um contato inicial com o empresário do Pedro Caixinha. Foi treinador do Red Bull Bragantino e do Santos esse ano. Mas um contato inicial ainda, e ele aceitaria vir. O outro nome que está sendo comentado, esse já é conhecido do torcedor do Galo, né? O Sampaoli. O Sampaoli aceitaria vir, mas a gente confirmou que não teve nenhuma proposta por enquanto, nenhum contato com o Sampaoli. E inclusive o Sampaoli avalia o elenco bom, viu, Cirilo e Eustáquio? Ele não pediria reforço, até porque a janela está fechando, aí não pode contratar ninguém. Aí é fácil não pedir, né? Quando não pode contratar, é fácil não pedir. Mas o duro é chegar e começar a fazer pressão como ele fazia, né? Então, assim, mas ele tem internamente divisão, né? Todo mundo no Atlético que vê ele com bons olhos, não. O Tite não vai aceitar agora nesse momento, é um nome que agrada, né? Mas ele vai fazer uma cirurgia de prótese no joelho, diz que não vai trabalhar nesse momento. O Zubeldia, que estava no São Paulo, né? Sim. A gente teve um contato com pessoas próximas dele, diz que não teve contato e que não aceitaria trabalhar no Brasil nesse ano. Então, ou seja, não tem tanta opção assim, né? Não tem muito pra onde fugir, é um trabalho difícil e o Atlético tem agora uma data FIFA, né? Uma semana de espaço aí pra ajustar as coisas. Falando em data FIFA, o Cruzeiro vai ter 2 jogadores aí na seleção brasileira, né? O Caio Jorge e o Fabrício Bruno, justamente os caras que marcaram ontem. Vamos ver no fim de semana agora contra o São Paulo qual vai ser a escalação do Leonardo Jardim. Ele indicou na entrevista coletiva de ontem que deve ser um Cruzeiro com algumas mudanças pontuais pensando no jogo, até porque ontem, jogo em gramado sintético, além de se tratar de um clássico, jogo de Copa, o desgaste foi um pouco maior do que o natural. Vejamos qual vai ser o Cruzeiro pro fim de semana. Daqui a pouquinho tem turma do bate-bola com atualizações, Eustáquio. Valeu, João Vitor Cirilo, um abraço para você, um abraço, Cláudio Rezende também aqui no Plantão da Cidade.